Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e continuando a série de computação gráfica com o PNGL, no último vídeo eu falei sobre o frame buffer e imagens digitais. Falei que um frame buffer é um espaço de memória que armazena uma cor para cada pixel de uma imagem digital e que esse buffer é a saída de todo o processamento que é feito para uma geração de uma imagem. Mas tem uma coisa que eu não expliquei no vídeo passado. Cores. Como é que elas são representadas? É um número? Existe um código especial para cada cor que existe na natureza? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. Bem, as cores, elas são um dos aspectos mais interessantes da computação gráfica porque, basicamente, conversa com a própria percepção humana, né? Porque assim, vamos pensar um pouco. Pausa o vídeo e pensa nas seguintes perguntas. Como é que você define cor? Como é que você explica para alguém o que é vermelho, o que é verde, amarelo, roxo, azul? Para responder isso, eu vou usar uma seguinte comparação. O que é som? Som é a interpretação que o nosso cérebro dá para uma onda que se move pelo ar, certo? Você tem uma vibração no ar, que vibra nossos tímpanos, que gera um movimento dentro do nosso ouvido interno. Esse movimento gera sinais elétricos que nosso cérebro interpreta como som. Então, por exemplo, sua caixa de som ou fone de ouvido, neste momento, estão vibrando o ar com frequências muito parecidas com a da minha voz, e esse ar chega no seu ouvido e assim você acaba me ouvindo. Então, do mesmo jeito que o som é uma interpretação do cérebro para uma onda mecânica viajando no ar, a cor é uma interpretação que o nosso cérebro dá para um outro tipo de onda, uma onda eletromagnética que nós chamamos de luz. E continuando a comparação, existem algumas frequências sonoras que o nosso ouvido não consegue captar. Você pode até mesmo procurar aí no YouTube, por exemplo, testes de fone de ouvido que possuem frequências até onde você consegue ouvir ou não. E da mesma maneira, nossos olhos também não são sensíveis a todas as ondas eletromagnéticas. Na verdade, a gente só consegue perceber ondas com frequência bastante específica. E essas faixas de frequência que o nosso olho percebe é o que a gente chama de luz visível. Dependendo da frequência, a gente percebe cores diferentes. Então, daqui, você meio que já poderia bater o martelo de como é que a gente armazena cores no computador. É só para cada pixel você guardar a frequência da onda eletromagnética que aquela cor corresponde. Por exemplo, se tiver no mínimo 700, é porque é da cor vermelha. E se tiver no número 400, é porque ele é da cor violeta. E por aí vai. E assim, apesar dessa ideia ser bastante precisa em termos de física, ela não é muito prática do ponto de vista da engenharia. E por quê? Como é que a gente vai construir um único instrumento que crie todas as cores visíveis? Só para você ter uma ideia, foram necessários vários e vários anos de pesquisa só para tentar conseguir criar um LED na cor azul. Inclusive, eu vou deixar aqui um link de um vídeo interessante sobre essa pesquisa aqui na descrição do vídeo. Então, assim, se foi essa dificuldade toda só para criar um LED de uma única cor, imagina para criar um LED que criasse todas as cores visíveis. Entretanto, a gente não precisa ir tão longe, porque a gente já consegue realizar todas as cores de uma maneira muito mais fácil. Vamos sair um pouco aqui da física e vamos para a biologia. Mais precisamente para a fisiologia do olho humano. Nossos olhos são uma estrutura muito, mas muito complexa. Mas eu não vou explicar toda essa complexidade, eu estou interessado somente em explicar sobre as cores. Então eu vou me focar aqui na retina, que está aqui no fundo do olho. É na retina que temos um conjunto de células sensíveis à luz, um grupo de células que a gente chama de bastonetes. Elas registram a presença ou a ausência de luz, ou seja, elas percebem se o ambiente está claro ou está escuro. Além dessas células, existem também a presença de um outro grupo de células chamadas cones. E nesse tipo de células que a gente sente as cores. E na grande maioria das pessoas, o olho humano possui 3 tipos de células cones. Cada tipo de cone possui uma sensibilidade diferente a um comprimento de onda de luz diferente. Essas células cones são chamadas normalmente de células S, M e L. Então observa isso. Esse aqui é o espectro de frequência de luz visível. A sensibilidade das células S é mais ou menos assim. Ela vai aumentando a partir de 400 nanômetros, chega no máximo em mais ou menos 450, e depois ela vai sendo afetada cada vez menos, até que a partir de 550 nanômetros, ela já não reage mais a nenhum tipo de luz. Então assim, já que somos da computação, imagina que esse cone é tipo uma função. Ele recebe uma onda com uma certa frequência como entrada,
e retorna como resposta, em forma de sinal elétrico para o cérebro, uma certa intensidade. Essa intensidade ela é diferente dependendo da frequência da onda. E de um jeito parecido que a célula S faz, as células M e L também têm uma função de sensibilidade a uma faixa de ondas, mas as frequências são diferentes, e a forma como ela reage a essas frequências também é diferente. Então vamos supor uma luz com frequência de 500 nanômetros. Essa mesma luz ela vai ter 3 sinais de resposta diferentes para cada tipo de cone. Como você pode observar aí por esses 3 pontinhos aí. Esses 3 valores de intensidade eles vão ser lidos, de certa maneira, pelo cérebro, que vai interpretar esses sinais com uma cor específica. Nesse caso vai ser um tipo de verde misturado com azul. Ou seja, é como se o nosso cérebro recebesse 3 números e montasse uma cor na cabeça a partir desses números. E é por esse motivo que normalmente a biologia diz que a visão humana é uma visão tricromática. E fazendo um pequeno parêntese aqui, todo mundo possui pequenas variações nesses cones, tá? O que significa que ninguém percebe as mesmas cores da mesma maneira exata. E também há algumas pessoas que possuem algum problema em algum dos cones, como acontece com os daltônicos. Por exemplo, nesse teste criado pelo Dr. Shinobu Ishihara, alguns daltônicos não conseguem perceber o número 74 porque seus cones retornam para o cérebro os mesmos sinais para todas as bolinhas. E se os sinais são iguais, a gente percebe como cores iguais. Certo, professor? Tudo interessante, mas onde é que entra a computação gráfica aí nessa história, né? Calma que a gente está chegando lá. A ciência ela já sabia que a visão humana é tricromática desde o século XIX, com uma teoria conhecida como teoria de Young-Helmholtz. Primeiro, em 1802, Young postulou que existiam 3 tipos de receptores na retina. Pula para 1850, Hermann von Helmholtz desenvolveu a teoria de que esses receptores poderiam ser classificados pela cor preferencial que eles reagiam. E adivinha quais foram as cores que ele separou? Vermelho, verde e azul. Então, baseando-se nessa teoria, a Comissão Internacional de Iluminação, CIE, que tem essa sigla por causa do seu nome em francês, criou o famoso espaço de cores RGB baseando-se nessas cores primárias. Red, vermelho, green, verde, blue, azul. Para isso, a comissão pediu que vários observadores ajustassem as intensidades de 3 lâmpadas, uma vermelha, uma verde e outra azul, até que elas misturadas reproduzissem uma cor qualquer. E aí, através desse experimento, a CIE conseguiu mapear cada cor do espectro visível a níveis de intensidades das cores primárias, vermelha, verde e azul. Então, assim, todo monitor hoje usa essas calibrações para criar as cores. Cada pixel, na verdade, é composto de 3 subpixels, um vermelho, um verde e um azul. Cada um desses LEDs está emitindo luz. E se tem uma coisa interessante sobre a luz é que ela não bate nem se subtrai. Quando uma luz cruza outra, elas se somam. Por esse motivo que a gente diz que o sistema RGB é um sistema aditivo. Misturar vermelho com verde resulta em amarelo. Misturar verde com azul resulta nessa cor chamada ciano. Misturar vermelho com azul resulta na cor magenta. E se misturarmos todas as cores, a gente obtém essa cor branca. A ausência de cor é a ausência de luz. E a ausência de luz é percebida como preto. Apesar do espaço RGB ser simples e poder representar muitas, mas muitas cores mesmo, ele ainda não consegue reproduzir todas as cores do espectro visível humano. Então, por mais que os monitores atuais consigam representar cada vez mais cores, ainda não consegue representar todas as cores que a gente consegue ver. Mas aí os detalhes de por que não, eu vou deixar para um outro vídeo, talvez no futuro. Bem, agora que eu já mostrei que o sistema RGB é um sistema aditivo e que ele é usado na maioria das TVs, monitores, etc., fica fácil de entender porque quando se trata de computação gráfica, esse sistema é o mais utilizado, né? E é justamente por causa disso que a OpenGL define as cores usando o sistema RGB. E agora chegou a hora de mostrar, né, um código de exemplo. Vocês podem observar aí na minha tela que eu já modifiquei tudo de novo. Outra IDE, outra linguagem, enfim. Nos últimos anos eu tenho migrado os meus códigos para a linguagem Python e eu estou usando a IDE Visual Studio. Acredito que são 2 ótimas ferramentas que muitos programadores usam atualmente, então pode ser uma boa fazer essa alteração, certo? Outra coisa é que eu acho que eu fiquei empolgado demais nos vídeos anteriores e eu coloquei exemplos muito difíceis de replicar inicialmente. Então, assim, eu cheguei até a pensar em refazer os vídeos iniciais, mas assim, toda a teoria presente naqueles vídeos
ainda é perfeitamente válida, né? Então eu vou fazer o seguinte, a partir desse vídeo eu vou usar exemplos mais simples, possíveis de você ir aumentando gradativamente a dificuldade dos códigos e que você possa ir replicando em casa. Então, tecnicamente, esse vídeo vai ser meio que um olá mundo de OpenGL, usando a linguagem Python e a API de janelas Glut. Para começar, né? O que você precisa fazer para esse programa rodar no seu computador? Primeiro que precisa ter a linguagem Python instalada na sua máquina. Na minha aqui está instalada a versão 3.8.10. E para você usar a OpenGL junto com a linguagem Python, você vai precisar de dois módulos, que é o módulo PyOpenGL e PyOpenGL Accelerate. Para isso, você pode usar o gerenciador de pacotes do Python, o pip. É sempre bom, antes de instalar qualquer coisa pelo pip, você atualizar ele. Então você roda primeiro aqui no terminal esse comando aqui, ó, pip install --upgrade pip. Depois disso, você vai colocar pip install pyopengl espaço pyopengl -accelerate. Aqui na minha máquina estão instaladas as versões 3.1.7 desses módulos, certo? Não vai ser necessário instalar a Glut porque ela já vem junto nesse módulo pyopengl. Então, bora pro código mesmo. A primeira coisa a se fazer é importar as bibliotecas que a gente vai usar. Nesse caso, a gente vai precisar da Glut e da OpenGL. A Glut é uma biblioteca de abrir janelas, que nem eu já mencionei aí no vídeo 3. Primeiro você deve inicializar a biblioteca e a sua conexão com o sistema de janelas do sistema operacional da sua máquina. E isso é feito pela instrução glut-init. Depois você vai usar essa instrução glut-init display mode para definir algumas coisas do frame buffer da sua aplicação. Nesse caso aqui eu vou usar um único frame buffer e cada pixel dele vai armazenar valores RGB. Em seguida você define a posição inicial da janela e o seu tamanho. Essa posição é a quantidade de pixels no eixo X e Y com relação ao canto superior à esquerda da sua janela. E o tamanho também é dado em pixels. Esses parâmetros são praticamente os valores padrão que a Glut dá para suas aplicações, certo? O que significa que se você não tivesse colocado nenhuma dessas instruções aí, o seu código ia funcionar do mesmo jeito. Mas eu gosto de colocar assim mesmo porque a gente pode pegar e querer fazer alguma alteração, né? Vai que eu quero mudar a posição inicial da janela, eu quero modificar o tamanho, então já está aí a instrução só para fazer algum teste. Por fim, você vai finalmente criar a janela pedida para o seu sistema através da instrução glut-create-window e passando a string que deve aparecer na barra de título da sua janela. Beleza, se você executar esse código do jeito que está, a janela vai abrir e fechar logo em seguida ali. Por que isso, né? Porque aí o seu código vai lá, abre a janela, chega no final e o programa é encerrado. Então a janela vai acabar sendo fechada por causa disso. Então para manter a janela aberta, você vai usar a instrução glut-main-loop para manter o seu programa em execução. Essa instrução ela vai criar um laço que vai ficar rodando em segundo plano. Até agora foi tudo somente Glut, né? E eu gosto de separar ao máximo o código OpenGL desse código da Glut. Então assim, eu vou criar uma função início, onde eu vou colocar instruções do OpenGL de configurações iniciais da minha aplicação. Um cuidado importante que eu devo dizer para você aqui é que você deve chamar as instruções da OpenGL só depois de criar a janela. Porque senão vai dar um erro de que a máquina de estado do OpenGL ainda não foi criada. Lembra do vídeo 3 que eu comentei isso? Enfim, é isso. Então aqui na função início eu vou usar a função glClearColor para definir a cor de fundo da minha aplicação. Nesse caso eu vou usar a cor preta. Lembra na aula de hoje que eu disse que o preto é a ausência de luz? Logo, se eu quero uma janela de cor preta, eu devo desligar o vermelho, o verde e o azul. Então eu vou colocar 0 nos 3 valores. E nesse último aqui, que é o alpha, que é relacionado à transparência, eu vou deixar para explicar depois em algum outro vídeo, certo? Por enquanto, deixa ele igual a 1, que significa que ele é opaco, certo? Então, eu estou criando uma janela, mas não estou desenhando nada dentro dela. Quando você cria uma janela, você precisa ter uma função que desenha alguma coisa nessa janela. E essa função ela vai ser chamada várias e várias vezes. Na verdade, ela sempre vai ser chamada sempre que você for atualizar o frame buffer. E aí, para isso, eu vou criar essa função aqui que eu vou chamar de desenho. Dentro dela, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar o frame buffer com a instrução glclear glColorBufferBit. Essa instrução ela vai atribuir a cor de fundo preta que eu defini lá antes em todos os pixels do frame buffer. E aí no final dessa função eu vou usar a instrução glFlush, que exibe o conteúdo do frame buffer na tela.
Se eu rodar o código agora, você vai perceber que a janela ainda não está com fundo preto. Isso está acontecendo porque eu criei a função desenha, mas não chamei ela nenhuma vez. E eu fiz isso aqui de propósito para explicar mais uma coisa. Essa função ela não vai ser chamada por você dentro do seu código de forma explícita. Você vai dar a permissão para a Glut chamar ela sempre que for necessário. E eu vou fazer isso aqui, no corpo principal do código, adicionando a função glutDisplayFunc e passando para ela a função desenha que eu criei. Dessa maneira, é meio que eu estou dizendo para a Glut que sempre que ela quiser atualizar o frame buffer, que ela chame essa minha função que eu defini aqui. Agora sim, finalmente uma janela abrindo e com fundo preto. Mas agora vamos desenhar alguma coisa, né? Para começar, eu vou usar OpenGL Legacy. Novamente, por que OpenGL Legacy? Por que eu não vou direto para a OpenGL Moderna? Porque se eu for usar a OpenGL Moderna, eu vou precisar explicar ainda nesse vídeo sobre Vertex Buffers, Shaders, e é tudo um tema ainda muito complexo para explicar agora. Então eu vou usar a OpenGL Legacy por enquanto, mas já pensando em mudar no futuro, certo? Enfim, para desenhar qualquer coisa, você começa com a instrução glbegin e glend. Dentro de glbegin, eu preciso dizer que primitiva que eu vou usar. No próximo vídeo dessa série eu vou falar sobre primitivas, então aguarda aí que eu explico um pouco melhor depois. Mas para resumir, eu preciso dizer aqui no glbegin que tipo de figura que eu quero desenhar. E no caso aqui eu vou usar glquads, que indica para OpenGL que eu vou desenhar quadriláteros. E é agora que vai começar um pouquinho da matemática aqui dentro do código, né? Como é que eu defino onde é que vão ficar os vértices desse meu quadrilátero? No caso, a OpenGL ela possui um sistema de coordenadas padrão embutido, um sistema de coordenadas 3D. Nesse sistema, o eixo X ele é horizontal e ele cresce para a direita, o eixo Y ele é vertical e ele cresce para cima, e o eixo Z ele é perpendicular aos outros dois e cresce saindo da tela. Como eu quero desenhar uma coisa 2D, eu vou usar a instrução glvertex2f para definir as coordenadas dos vértices do meu quadrilátero. Se fosse 3D, eu trocaria esse 2 aí por um 3 na instrução. E agora, né? É só colocar qualquer valor aí que o meu quadrilátero vai aparecer. Por exemplo, se eu colocar aqui essas coordenadas, vai aparecer o meu retângulo? E aí você está observando que não, né? Por quê? Porque por padrão, o OpenGL define que só vai desenhar o que estiver no intervalo -1 a 1 em cada um dos 3 eixos. Então se eu quiser que meu quadrado apareça, eu vou colocar aqui coordenadas entre -1 e 1. Como eu quero que ele apareça bem no meio, eu vou definir as coordenadas desse quadrado entre -0.5 e 0.5. E tá aí, né? Um quadrado branco na tela. Note que eu não defini a cor desse quadrado, ele apareceu branco porque a OpenGL decidiu assim, né? Porque a cor padrão inicial da OpenGL, ela é branca. E eu posso mudar isso usando a instrução glcolo3f e inserindo os valores RGB da cor que eu quero. Se eu quiser uma cor vermelha, eu vou colocar 100. E aqui vem mais uma observação. O OpenGL ele sempre armazena suas cores em formato de ponto flutuante e com valores entre 0 e 1. Cheguei até a mencionar isso em um vídeo passado. Ah, mas professor, eu já trabalho com web e as cores que eu uso lá vão de 0 a 255. Tem como usar elas aqui? Nessas tabelas de cores de páginas web e de alguns softwares de edição de imagem, normalmente usa-se a notação de RGB, onde cada canal é representado por 1 byte. E 1 byte é 8 bits, ou seja, números indo de 0 a 255. O OpenGL Legacy até possui umas instruções chamadas glcolor3b, onde você define a cor através de bytes. Mas ainda assim, eu não sugiro você utilizar cores dessa forma, porque, observa. Teoricamente aqui o quadrado deveria aparecer cinza, mas o Python não está passando valores em byte para o comando glcolor, mas valores em formato inteiro. Aí você vai ter que fazer alguma conversão de tipo, para converter de inteiro para byte e tudo mais. E tudo isso só para o OpenGL armazenar em ponto flutuante no final. Então a minha sugestão é, pega o código RGB que você encontrou aí na internet e divide cada valor por 255. Bem mais simples, né não? Então agora vamos aplicar tudo isso que a gente aprendeu para fazer uma coisinha um pouquinho mais legal, né? Que só um quadrado no meio da tela. Eu quero desenhar 6 retângulos lado a lado, ocupando a janela toda, e cada retângulo tendo uma cor diferente. Eu não vou escrever as coordenadas desses 6 retângulos de um por um, então vamos pensar um pouco aqui. Todos os retângulos têm a mesma largura, que nesse caso vai ser 2 dividido por 6, né? Já que vai de -1 até 1. Como são 6 retângulos, vou fazer um laço com 6 repetições.
Em cada repetição, eu preciso definir os 4 vértices de cada retângulo, que vai ser o canto superior esquerdo, o canto inferior esquerdo, o canto inferior direito e o canto superior esquerdo. A coordenada x da esquerda desses retângulos vai ser igual a I vezes a largura de cada retângulo menos 1, porque a contagem da coordenada começa de menos 1, lembra? A coordenada x da direita ela é igual à coordenada da esquerda mais a largura do retângulo. E as coordenadas y são mais simples, porque sempre vai ir de menos 1 até 1, já que eu quero fazer o retângulo da mesma altura da janela toda, né? Então, se eu executar agora, todos os retângulos vão ter a mesma cor, e você percebe que eu nem vejo vários retângulos aí, porque eu nem sei onde é que começa um e termina o outro. Então, para isso, eu vou criar aqui uma lista de cores, e em cada elemento dessa lista vai ter uma outra lista contendo os valores RGB dessas cores. Então, para o vermelho aqui vai ser 100, para o amarelo 110, para o verde 010, para o ciano 011, para o azul 001 e para o magenta 101. Pronto, tá aí, 6 cores. Agora é só colocar uma cor por vez dessa lista antes de cada retângulo. Aqui eu posso explorar uma variante do comando glcol3f, que é a seguinte. Se eu adicionar a letra V depois do comando, essa letra indica que vamos usar um array com 3 valores RGB da cor de uma vez só. E foi por esse motivo que eu defini a lista de cores como uma lista de lista, porque assim eu posso passar a lista de valores RGB de uma vez só para o comando. Ótimo, já está bem legal isso aí, mas eu vou fazer ainda mais uma alteração nesse código. Se eu definir cores diferentes para vértices diferentes do mesmo polígono, o OpenGL ele faz uma interpolação linear dessas cores para a parte interna do polígono. Tem um vídeo aqui do canal, numa outra playlist, que é a playlist de geometria para computação gráfica, falando sobre interpolação linear. Mas aqui a gente não vai fazer cálculo nenhum, quem vai fazer vai ser a OpenGL. Então vamos fazer o seguinte, para cada retângulo, para os vértices da esquerda, eu vou atribuir uma cor. E para os vértices da direita, eu vou atribuir a cor seguinte da lista. Então bora ver o que acontece. Bem, vocês estão vendo aí que deu algum erro, porque a lista tem 6 elementos, e na última repetição desse laço, eu estou tentando acessar o elemento da posição 6, e isso está fora dos limites da lista, né? Então, para evitar que isso aconteça, eu vou usar aqui o resto da divisão por 6, porque aí na última repetição, a cor da direita vai ser a primeira cor da lista. E aí está, né? Bem legal. Essas aí são todas as tonalidades do sistema de cores RGB. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu falei exclusivamente do sistema RGB de cores nesse vídeo. Lembre-se que esse vídeo é só uma introdução ao assunto, porque ficou bastante coisa de fora. Ficou faltando, por exemplo, de outros sistemas de cores famosos, como o sistema CMY, que é usado nas impressoras, ou então os sistemas HSV e HCL, que são muito usados em softwares de design de imagens, e também por ser um jeito mais intuitivo de escolher cores, certo? Se tiver alguma coisa errada aí no vídeo, ou se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou procurar responder no próximo vídeo. Meu Instagram tá aí na tela, curte se você gostou do conteúdo e compartilha para ajudar na divulgação, beleza? Até mais!